Gente, boa tarde. Obrigado pela presença de todos mais uma vez, pela colaboração, sempre a colaboração de vocês, a paciência de vocês. A gente sabe que não muitas vezes o meio que todos nós queremos estar aprendendo essa parte da matéria, mas é como a gente tem que se virar por enquanto. Tá certo? Então, hoje, pessoal, a gente vai ter um dos assuntos que eu considero mais importantes nesse nosso curso de eletrônica digital. Não se assuste, Matheus. O Matheus tá reagindo aqui no chat. Não se assuste, porque da mesma forma que ele é importante, ele vai dar origem a gente poder criar uma classe de circuitos que é tão legal que vale muito a pena a gente fazer uso do mesmo, né? Se os circuitos combinacionais a gente já tinha tanta opção, tanta variedade, a partir de agora que a gente vai passar para circuitos sequenciais ou para as máquinas de estados, isso vai dar origem a contadores, a formadores de padrão ou detectores de padrão, né? A operações sequenciais, que nos permite hoje trabalhar com a recepção de dados em série, enfim, há diversas coisas que vai se abrir um leque de possibilidades que vai tornar a eletrônica digital muito interessante, tá certo? Então, só para a gente relembrar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho para ver se vocês conseguem ver bem. Então, até o momento, até esse ponto do curso, a gente está trabalhando com a lógica combinacional. O que é a lógica combinacional? A saída depende apenas das variáveis de entrada. Era por isso que a tabela verdade era a nossa melhor amiga. Ou não, pessoal? A partir da combinação de todas as possibilidades de entrada, eu mapeava as minhas saídas e tinha uma expressão algébrica booleana para cada saída, né? Que essa expressão poderia ser através dos min-termos, max-termos, ou uma expressão já simplificada através da álgebra booleana ou através do mapa K. Não era assim que a gente fazia? Vocês estão recordados? Na verdade, isso aí eu acho que nessa altura do campeonato não é novidade nem assusta ninguém, né? Tudo bem, pessoal? Até aí? Coloquem no chat, pelo amor de Deus, só para saber se vocês entendem esse conceito. Circuito combinacional, porque a saída depende apenas daquela entrada. Beleza? Jóia. Então, o que é que acontece? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o que a gente chama de laço de realimentação, para usar um tipo diferente de sistema lógico booleano, que é o sistema sequencial. Nesse sistema sequencial, tá certo? Ele vai ser um sistema digital cuja saída, né, dada em qualquer instante de tempo, em qualquer momento, já temos um novo conceito que a gente vai ter que ficar atento, que nós vamos ter que relevar quando estivermos trabalhando com esses circuitos. O momento, tá certo, pessoal? Então, em dado momento, ele não depende apenas da entrada atual, mas ele também pode depender de estados anteriores, ou seja, são momentos anteriores, né? Será que alguém pode pensar em algum circuito que tem essa característica para a gente trabalhar? Vocês são capazes? Vocês já viram isso em algum lugar funcionando na casa de vocês, ou algum fenômeno natural que a gente precisa fazer o circuito para resolver? Relógio? Sim. Relógio. Por quê? Se eu perguntar para vocês, pessoal, qual vai ser a próxima hora que o relógio vai indicar? Vai depender do quê? Da hora atual. Não é verdade? Não é isso? O relógio é um deles. Algo mais? Então, não depende só da entrada, não depende do relógio ter passado só aquele minuto. Ele depende da hora que ele estava quando passou aquele minuto, para dizer qual vai ser o próximo horário mostrado lá no marcador do relógio. Algo mais? O pessoal está digitando. Será que é porque vocês estão colocando o exemplo ou é porque às vezes o cursor fica parado aí em cima e eu fico esperando vocês digitar, feito um abestado? O Lucas falou que o áudio cortou. Eu vou repetir, tá, gente? O que eu estou perguntando a vocês é o seguinte: vocês são capazes de identificar alguma situação onde você tenha aqui um fenômeno ou um circuito que você observa, né, cuja saída não depende apenas da situação da entrada, depende de uma situação do estado em que ela estava anteriormente, né, do instante que ela estava anteriormente?
Eu não gosto de usar instante porque dá só a impressão temporal, e talvez seja por isso que o Matheus usou como primeiro exemplo, muito perspicaz, o relógio, mas eu gosto de falar estado é porque não necessariamente um acesso temporal, tá certo? Mas é uma situação em que o sistema se encontra. Então, o relógio que o Matheus colocou é um. Memória é muito vaga. O que quer dizer assim só com memória? Circuitos que requerem clock. Rafael, você já está usando uma expressão extremamente característica dos circuitos sequenciais, tá certo? Tá. Mas a maioria dos colegas não tem noção ainda do que é um clock, tá certo? Deixa eu dar um exemplo mais simples para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês me responderem no chat. Eu perguntar, pessoal, todos vocês que têm TV em casa, o que é que acontece se eu apertar o botão de liga e desliga a TV? Pronto, Brisamar colocou a palavra-chave. Eu vou repetir, o Rafael pediu para repetir. O que é que acontece se você aí na sua casa, você sair da frente do computador, for lá na televisão e apertar o botão liga, desliga? O que é que acontece? Pronto, o Lucas colocou. A saída da ação depende do estado anterior. Vocês conseguem notar isso? Conforme eu vinha falando aqui para vocês, o botão de liga e desliga da televisão de vocês é um circuito sequencial, é um circuito desse tipo. Por quê? Porque se eu perguntar para vocês o que é que acontece com a televisão, a primeira coisa que vocês vão falar é o seguinte: rapaz, depende. Aí eu pergunto, depende do quê? Aí você fala, depende da situação que a tela da televisão estava antes. Na verdade, se você for descrever, se a televisão estava ligada e você apertar aquele botão, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai desligar, não é isso? E se a televisão estava desligada e você apertar aquele mesmo botão, ela vai ligar. Então, a situação da entrada, botão liga, desliga, se ele é 0 ou 1, não é a única coisa que é necessária para dizer a resposta da televisão, a resposta da saída. Ela depende também de outra variável, que é o estado anterior, que era a situação anterior da televisão. Vocês conseguem ver isso, pessoal? Fica claro para vocês? Notem. Né? Apesar de ter uma cláusula temporal, o que é que eu quero dizer? Uma questão do momento, a situação que ela estava antes de eu apertar o botão, né? Não se trata simplesmente de um tempo, e sim de um estado que a televisão se encontrava. Beleza? Pensem em outra situação dessas. Vocês são capazes de me dizer? Alguém é capaz de me dizer? Acender uma lâmpada. Será? Eu acho que depende da lâmpada. Porque a lâmpada, na verdade, eu tenho um sistema, pelo menos no interruptor natural da gente, né? De dois estados distintos. Eu coloco ela, quando o interruptor está para cima, eu coloco no 1 e coloco no 0. Então, se a lâmpada, quando você for ligar, quando você coloca ela no 1, não depende da situação que ela está. Se você aperta de novo ela, o interruptor para cima, o interruptor já está para cima, que é o ligado, você aperta de novo, ela vai continuar acesa. Você aperta para baixo, independente se ela estava apagada, ela apaga. Se ela estava acesa, ela apaga. Então, não depende do estado anterior da lâmpada. Depende apenas se o interruptor está no 0 ou 1. Então, a lâmpada não é. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje é porque a gente não tem mais esse conceito, mas vocês chegaram a ver antigamente algumas máquinas que tinham em shopping que vendia refrigerante em lata? Ninguém nunca pegou essa época, não? Eu tô velho. Só o Rafael. Brisamar também chegou. Matheus disse também que não é do tempo. O Israel colocou em filmes. Ótimo. Pode ser em filmes, não tem problema. Você vê lá no filme americano, o cara vai lá, coloca dinheiro, né? Lá eles usam muito a moeda. Eles colocam a moeda para poder pagar. Aí se eu perguntar para vocês, o que é que acontece se eu boto a moeda de R$1 numa máquina dessa de vender refrigerante? O que é que acontece? Botei lá a moeda de R$1. O que é que vocês acham que acontece? Perde o dinheiro e talvez o refri venha. Será? Vamos supor que a máquina está funcionando, Israel. É para vir? Brisamar foi preciso de novo. Depende. Depende do quê? Um refrigerante é R$1, pessoal? Uma lata? Eu ainda não vi isso daí. Na verdade? Então,
Vamos supor, o refrigerante varia ali entre 3 e 5 reais, dependendo do local, né? Então, quando eu boto a moeda de R$ 1, depende. Quantas moedas eu já tinha colocado antes? Se eu não coloquei nenhuma moeda antes, é provável que a máquina continue esperando eu colocar mais, não libere o refrigerante. Mas se eu já tinha colocado uma quantidade de dinheiro antes, que só faltasse R$ 1, quando eu botasse o último real, ela liberava o refrigerante. Vocês estão entendendo? Então, não depende só da entrada, da moeda. Depende do valor do dinheiro que eu tinha colocado antes, de um estado anterior. Vocês estão conseguindo ver isso? Vocês estão começando a conseguir perceber? Então, beleza. E como é que esse fenômeno da dependência do estado anterior, ele surge nos circuitos combinacionais? Porque os circuitos combinacionais, a fundamentação base dele não vai mudar, galera. Ele continua sendo baseado naquelas portas lógicas, naquele conjunto universal de AND ou NOT, que a gente já está acostumado, não é isso? Como é que ele surge? É o que a gente vai ver hoje. Ele surge através de um que a gente chama de uma realimentação, tá certo? É uma influência que, no caso, originalmente, né, quando a gente vai estudar digamos assim, a célula base dos circuitos sequenciais, que é o flip-flop, ela vem da saída. Então, que no primeiro circuito que a gente vem estudar, esse estado anterior é dado pela própria saída, como no caso da televisão, né? Que a saída, né, a tela está ligada ou desligada, o estado anterior que eu tenho que levar em consideração é a própria saída anterior, não é isso? O que não é o caso do refrigerante, por exemplo, tá certo? Mas vamos ver aqui, então ela surge com essa realimentação, tá certo, pessoal? Então, eu quero que a gente considere o seguinte sistema, essa figurinha que tá aí na tela. Todos vocês estão conseguindo ver? Então, o que é que acontece? A gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter uma caixa, tá certo? Quando eu for definir essa caixa, primeiro finge que você não sabe o que é que tem aqui dentro, tá certo? Eu disse assim, ó, eu tô querendo fazer um circuito. Ele tem 2 entradas, tudo bem? Tá certo? A possibilidade combinacional de 2 entradas, quantas são? Quantas possibilidades 2 entradas vai me dar, pessoal? 4. Joia, beleza. E esse circuito, eu vou dizer o seguinte, ele não vai ter 2 saídas, não, tá, pessoal? Ele vai ter uma saída só, a saída Q. Tudo bem? Nessa caixinha eu vou dizer só a saída Q. E pergunto, o que é essa saída Q barra? Essa saída Q barra, pessoal, você considera simplesmente como se fosse essa saída aqui passada por uma porta inversora. Ela é utilizada apenas para, se eu precisar utilizar essa saída em uma variável barrada, eu já tenha disponível sem precisar exercer o circuito. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Lembra quando vocês utilizavam os 7 segmentos com anodo comum ou catodo comum? Vocês lembram dessa aula? Do display 7 segmentos, anodo comum, catodo comum? Sim. Qual a diferença de anodo comum para catodo comum, do ponto de vista prático do circuito? Pronto. O Caio colocou aqui. Um liga com 0, o outro com 1. Então, se eu fosse usar, por exemplo, um deles, eu pegava esse aqui, que está ativo com 1. Ah, mas eu fui pegar lá na bancada e tinha disponível outro. Eu utilizaria esse, que ativa o 0. O barrado. Tá certo? Beleza? Então, você considera aqui uma única saída. E esse outro pino aqui que ele está disponível não é que seja uma nova saída. É que é simplesmente a inversa dessa. Então, vou considerar isso tudo bem? Até aí tudo bem, pessoal? Então, eu tenho 2 entradas e uma saída. Tá certo? Esse Q barra é simples, sempre vai ser o inverso de Q. Tá certo? Estou partindo primeiro desse pressuposto, dessa situação básica. Vamos lá. Tem gente que está digitando com a dúvida ou é porque o cursor está em cima do chat? Então, a gente tem aqui 2 entradas e, por definição, a gente vai ter que Q barra vai ser sempre o inverso de Q. Beleza? Então, as entradas desse sistema, galera, são A e B. Tudo bem? Beleza? Tá certo? Deixa eu fazer um experimento com vocês. Vamos supor que a gente vai dividir a turma de vocês em 2, para fazer os 2 laboratórios. Beleza? Então, a gente vai dividir a turma de vocês em 2. Opa, o Rafael colocou uma pergunta aqui no chat. Professor,
Mas para ter o valor Q barrado, eu preciso do valor de Q. Só pode ser obtido tendo valor. A gente vai já olhar isso aqui, como é que a gente faz isso. Fica parecendo que tem um valor no momento presente e no posterior. É exatamente isso. Esse é o exercício que eu quero que vocês façam agora, pessoal. Quero que vocês façam o seguinte: vamos supor que você chegou lá no laboratório para montar esse circuito. Tá certo? Beleza? Você chegou lá no laboratório para montar esse circuito. E, perdão, esse circuito estava montado. Deixa eu refazer a frase. Você chegou no laboratório e esse circuito estava montado. E aí eu pedi, pessoal da turma A, que foi lá pela manhã, vai colocar entradas nesse circuito e dizer quem são as saídas, né? E o pessoal da turma B, que era à tarde, o mesmo circuito, vai colocar entradas e dizer quem é a saída. Tudo bem? Beleza? O circuito é o mesmo. Então, para dar mesma coisa para duas turmas. Será? Vamos ver. Vamos adicionar a seguinte particularidade. Deixa eu abrir aqui um pente. Peguei aqui um LED, certo? Colocar na resistência, para não queimar meu LED, né? Porque a resistência é sempre amiga do LED, vai ficar antes para limitar aquela corrente. Opa, deixa eu passar aqui para o pente, senão vocês não estão vendo o que eu estou fazendo. Desculpa, fui eu. Estava desenhando aqui no pente e esqueci de compartilhar com vocês. E agora? É possível ver o pente aí? Beleza, joia. Valeu, pessoal. Então, ó, vou botar um resistor aqui. Sério. Ligar com LED, certo? E aterrar esse troço aqui. Vou tentar usar minha canetinha hoje. Pronto, tentei aterrar isso aqui, beleza? Dessa forma, o que é que acontece? Quando isso aqui é 1, né? Quando a saída desse cara aqui é 1, ele acende o LED, beleza? Quando a saída desse cara aqui que é 0, o LED fica apagado. Tudo bem? E aí, eu tenho vocês nas duas turmas e tem uma diferença. Que na primeira turma, quando a primeira turma chegou para fazer o experimento, ele chegou a fazer o experimento, o LED estava apagado. Perfeito? A segunda turma, que o circuito já estava montado, quando a segunda turma foi fazer o experimento, o LED estava aceso. Tá certo? E aí, será que as duas turmas vão obter os mesmos resultados? Vamos simular isso daqui. Temos 10 pessoas aqui, né? Temos 11 tirando eu. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Brisamar, Caio, Carlos, Israel e Laís vão fazer esse experimento, ou seja, né, vão tentar aí levantar qual é o comportamento do circuito com todas as entradas possíveis quando eles chegaram lá que o LED estava apagado. O restante de vocês, né? 1, 2, 3, porque até lá do Lucas para baixo, Lucas, o Matheus, o Rafael, a Samira e o Wilner, vão fazer onde a situação do LED estava aceso. Vamos fazer esse aqui, ó. Então, primeira turma, chegou lá, o LED estava apagado. O que é que vocês façam? Coloque aqui valores de A e B e diga o que acontece. Então, primeiro, coloca 0, 0. Diz que acontecia. 0, 1, diz que acontecia. 1, 0 e 1, diz que acontecia. As 4 possibilidades. A segunda turma vai fazer as 4 possibilidades quando o LED estava aceso. Chegou na bancada, outra pessoa tinha usado, o LED ficou aceso e assim ficou. Vamos ver se vocês vão obter resultados diferentes. Pode ser, pessoal? Quanto tempo vocês querem para fazer isso aí? 5 minutos é o suficiente? As 4 possibilidades? Então, vamos lá, 5 minutinhos. Valendo, vai lá. Vocês entenderam, pessoal, o que é para fazer? Metade da turma vai fazer o experimento das 4 possibilidades possíveis em A e B quando o LED estava apagado. E a outra metade da turma vai fazer quando o LED está aceso. Detalhe, pessoal. Só lembrando. Lembre que o valor de Q barra é sempre o oposto ao valor de Q. Então, se aqui ó, o LED estava apagado, porque Q barra
Perdão, porque Q é 0, significa que Q barra é quem, pessoal? Se Q é 0, Q barra é quem? Hein? 1. Exato. E esse aqui, ó, que o Q é 1, significa que Q barra é quem? 0, na segunda situação. Beleza? Tranquilo? E aí você sabe, então, que valor que ele vai jogar para cá. Tá certo? Vamos lá, vou colocar de novo aqui a marca dos 5 minutos para a gente contar a partir de agora. São 14h22, 14h27 a gente vê isso. Valendo, vamos lá. E aí, pessoal? É possível chegar a uma solução? Eu gosto de fazer esse tipo de experimento na prática. Como? Eu costumo colocar na mesma bancada as duas, né? E peço para vocês que estão lá fazerem, vamos fazer essa prática aqui hoje. E aí, naturalmente, quando vocês os fazem, vocês perguntam ao colega lá, e aí, cara, como foi o teu deu? Aí o seu colega responde, não, meu deu isso, isso e isso. E aí o outro aluno tá fazendo, fala, bicho, não, cara, o teu tá errado, meu deu isso. A outra fala, não, o que tá errado é o teu. Meu deu isso aqui, eu tenho certeza, fiz repetir, tá entendendo? E nesse tipo de situação é que cabe, quando você encontra alguma coisa que não que está fora desse padrão, cabe você investigar e chegar a essa conclusão, que existe o Estado nessa situação. Quer ver? Preste atenção aqui, pessoal. Vamos fazer aqui passo a passo. Se você está fazendo ainda, para um pouquinho. Vamos fazer aqui o passo a passo, tá certo? Então, ó, vamos começar com essa situação aqui primeiro, tá certo? Aqui, ó, o A e o B. O A e o B podem assumir os valores 00, 01, 10 e 1, beleza? Eu vou pegar esses valores e vou colocar em cada uma dessas situações, tá certo? Beleza? São as 4 entradas possíveis. Vou colocar primeiro nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Nessa situação aqui, eu tenho 0 aqui e 0 aqui, não é verdade, pessoal? Perfeito? Quem era a situação do LED, galera? O LED aqui estava apagado, não é isso? Então, se ele estava apagado, quem é o valor de quê? Digam aí para mim, no chat. 0. Então, esse Q aqui que é 0, está mandando aqui 0. Não é isso? Para a entrada dessa porta lógica. Perfeito? Se Q é 0, quem é que é o Q barrado? Hein, galera? Q é 0. Q barrado é o inverso de quê? 1. Todo mundo consegue ver isso aí, pessoal? Sim, todo mundo conseguiu entender, pegar esse conceito. Então, se esse aqui é 0, esse aqui é 1, então ele vai estar mandando para cá 1. Tudo bem? Então, agora a gente pode resolver essa porta lógica aqui. Beleza? Ó, aqui eu tenho 0. Quando eu passo pela inversora, aqui fica 1. Não é isso, pessoal? Tudo bem? Aí eu tenho aqui, ó, 1 AND 1. Se fosse a AND, 1 AND 1 era 1, mas aqui é a NAND, né? A não AND. Não é verdade? Então, quem é o resultado disso aí, galera? 1 NAND 1. Hein, pessoal? O Caio é porque deve ter se confundido, exato, a tecla, né? Então, ó, se fosse um AND 1, seria 0. Mas como eu tenho a NAND, que é o AND barrado, 0 barrado, que é 1, aqui ia dar... Ou, perdão, 1 barrado, que é 0, aqui ia dar 0. Não é isso? Aí, quando chega esse 0 aqui, ó, olha o que é que acontece. Esse aqui era o 0 que estava lá do começo, beleza? Quando esse 0 vem para cá, aí ele, ó, injeta esse 0 aqui na segunda. Tá certo? Ó. Ou seja, lá era 0, aqui era 0 no começo e continuou 0. Tudo bem? Aqui continua 0. Então, esse cara aqui, ó, a entrada da letra B, 0, que era aqui na entrada, vai passar para cá. 1. Perfeito? E eu vou ter aqui, ó, na entrada dele, 1 e 0.
Se fosse uma AND, dava 0, mas como é uma NAND, aqui dá 1. Até aí tudo bem, galera? Até aí tudo bem? Esse 1 para cá, assim que ele passa pela essa porta lógica, que é em torno de 2 nanosegundos, ele é disponibilizado nesse terminal Q barra e ele vai ser jogado para ser atualizado na entrada dessa outra porta lógica. Mas essa outra porta lógica já era 1, né? Outra entrada aqui, então permaneceu 1. Se aqui permanecer 1, aqui permanece 1 em 1, que vai permanecer aqui 0, né? Que continua permanecendo 0. Não é isso? Perfeito? Aqui permanecendo 0, continua enviando para cá para baixo 0. Tudo bem? Que continua associado a esse 1, enviando para cá 1. Tudo tranquilo? E esse 1 aqui continua enviando 1 para cá. Perfeito? Beleza? Com esse 1 para cá, eu continuo enviando 0 para cá. Tudo bem? E eu fico fazendo essa realimentação até ter mais infinito. Vai mudar quando o tempo passa isso aí? Sim ou não, pessoal? Eu posso dizer que essa saída aqui está estabilizada como 0 e essa está estabilizada como 1? Todo mundo entendeu, pessoal? Que isso aqui ele fica realimentando e à medida que a porta lógica vai respondendo, ele vai reinjetando, reinjetando, reinjetando. Posso repetir, Caio? Posso repetir sim. Vamos lá. Deixa eu pegar um frame aqui que a gente vai usar para criar quadradinho para eu selecionar. Tá certo? Então, o que é que acontece? A minha primeira situação era 0, 0 na entrada AB e o meu LED estava apagado. Quando o LED estava apagado, o Q barra era 1 e o Q é 0, beleza? Esse 0 que está aqui, ó, do LED apagado, ele é injetado nessa porta lógica aqui, né? Ele é esse primeiro 0 aqui, ó. Opa. Ele é esse primeiro 0 aqui, ó. Tá certo? Beleza? E é injetado nessa porta lógica aqui. Ele é esse primeiro 0. Tranquilo? Da mesma forma que esse LED estava apagado, né, significa que o estado aqui de 1, ó, de Q barra, que é sempre o contrário de Q, ele estava 1, né? Significa que ele estava enviando para essa entrada aqui 1. É esse primeiro 1 aqui. Tudo bem? Então, como primeiro conjunto das entradas dessas duas portas lógicas, eu tenho esses dois zeros. Acompanhou aí no frame em verdinho, no quadradinho verde. E esse 0 na entrada da porta de baixo e esse 1 na entrada da porta de cima. Tudo bem até aí, Caio? Beleza. Então, o que é que acontece? Ó, vamos começar analisando aqui nessa porta de cima. Então, essa porta de cima, ó, esse 0 aqui, quando passa para a inversora, fica 1. Beleza? Tudo bem? Então, eu já tenho essa porta lógica com as duas entradas dela definidas. Essa entrada aqui é 1 e essa outra entrada aqui é 1. Então, essa porta lógica vai me responder. Ela responde com o 0, que é 1 NAND. 1, que é igual a 0, beleza? Então, perdão, ela responde esse 0 aqui. Esse 0 aqui, ó, era o que já estava lá no começo. Ela me responde esse 0. Então, o LED que estava apagado continuará apagado. É muito rápido isso aqui, são nanosegundos. O LED que estava apagado vai continuar apagado. E na hora que esse LED permaneceu apagado, ele permaneceu mandando para cá 0. Tudo bem? Até aí tudo bem, Caio? Sim, eu estou falando A e B serem 0. Foi o primeiro que eu digitei aqui e é o nosso primeiro caso aqui. Beleza? Chegou a entender? Precisa terminar. E esse 0 aqui, ó, com esse 0 aqui da entrada A e B, vai, é lógico, esse 0 aqui passar pela inversora vai se tornar 1, vai resultar no continuar a minha saída Q barra sendo 1,
que continua mandando para cá 1, que continua mandando para cá 0, que continua mandando para cá 0, que continua... Então, essa realimentação aqui, ó, não está mudando o meu valor na saída. Então, posso dizer que essa saída aqui está estável em 0 e essa saída aqui está estável em 1. Beleza? Tudo bem? Vamos acompanhar esse mesmo caso aqui, ó, nesse nosso outro. Então, aqui eu tenho 0, 0, A e B, né? 0, 0. Só que aqui, meu patrão, a situação do meu LED estava aceso. O cara chegou lá na bancada e tinham deixado o LED aceso. Tudo bem? Se o LED está aceso, né, significa que Q tem que valor, pessoal? 1. Beleza. Então, significa que o Q é igual a 1 e eu estou colocando esse 1 aqui. Tudo bem? Deixa eu pôr de vermelho. Perfeito? Então, esse 1 aqui, ó, tá vindo nessa entrada aqui. Tá certo? Beleza? Se esse Q aqui, ó, era 1, significa que o Q barra era quem, pessoal? O Caio já colocou aí, já se adiantou. Boa, Caio. Significava que o Q barra era 0. Então, ele estava mandando para cá, ó, para essa outra entradinha aqui. Eu estou botando afastado, tá, pessoal? Só para conseguir escrever depois. Estou mandando 0 para cá. Beleza? Esse cara aqui, ó, jogou o 0 bem para cá, esse 0 aqui. Então, a minha primeira operação nessa porta lógica que eu vou fazer aqui, ó, que já tem essas duas entradas disponíveis, ó, esse 0, quando passa pela inversora, fica 1, tá certo? Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Então, a minha primeira resposta dessa porta lógica, depois da inicial, é 1 NAND 0. Não é isso, pessoal? Perfeito? Quem é essa resposta, galera? 1 NAND 0. É 1, não é verdade? Perfeito? Significa que essa porta lógica vai responder depois dessa primeira realimentação aqui com 1. Ou seja, o LED que estava aceso vai continuar aceso. Na hora que esse cara respondeu aqui com 1, ó, ele jogou esse 1 para cá, ó. Beleza? Então, esse cara aqui que estava recebendo 1 vai continuar recebendo 1. Perfeito? Então, esse 1 aqui, ó, vai ser operado agora com o 0 barrado aqui, né? Esse 0 vai transpor essa porta inversora e entra aqui como 1. Beleza? Na hora que ele entra como 1 aqui, eu vou ter 1 NAND 1. Quanto é isso aí, pessoal? 1 NAND 1. 0. Então, esse cara aqui, ó, que estava com 0, ele vai continuar com 0. Perfeito? Na hora que esse cara aqui continua com 0, esse cara aqui continua mandando 0 para cá. Beleza? Tranquilo? Quando esse cara continua mandando 0 para cá, ele continua operando com esse 1 que continua resultando 1 aqui. Perfeito? Esse 1 aí continua sendo enviado para cá 1. Perfeito? Que continua operando esse 1 com esse 1, que continua dando 0. Que continua enviando para cá 0. Que continua me resultando aqui 1 indefinidamente. E esse cara aqui continua me resultando 0 indefinidamente. Perfeito, pessoal? Então, o que eu digo é que a saída está estabilizada em 1. O LED continuará aceso. Tudo bem? Ficou claro aí, galera? Todo mundo entendeu essa aí segunda aí? Então, olha. Aí lá na hora da resposta, o que é que ia falar? A equipe A ia dizer, ó,
A resposta para a entrada 00 é 0. Aí a equipe B ia dizer, não, é 1. E vocês iam ficar nessa briga. E aí, quem está certo? Vocês tinham aprendido que a tabela verdade tinha que dar a mesma. Não é verdade? Então significa que alguém está errado. Brisamar disse que os dois estavam corretos. E aí, quem concorda, quem discorda? O Rafael colocou, os dois estão certos, os dois estão errados. Pode estar um certo ou outro errado, não? O Caio começou a perceber uma coisa, ó. Essa porta lógica aqui, ó, para responder, ela não depende só da entrada, que é A, ela depende também da situação da saída que estava antes. Essa porta aqui para responder não depende só da entrada B, ela depende também da saída que estava antes. Não é verdade, pessoal? Então, o que é que acontece? Significa que as possibilidades que vocês têm, não, para cada porta lógica dessa, para responder, não é só duas. Opa. Não são só duas entradas simples. Eu tenho que saber a entrada a entrada B atual, e tenho que saber quem é que estava na saída. No instante de tempo presente, no instante de tempo atual. Esse Q aqui, em alguns livros, você vai perceber que ele chama de QA, que é como se fosse o Q atual. Tá certo? Tá dando errado aqui. Ele chama aqui, ó, QA, que é atual. Tudo bem? Beleza? E uma vez que você tem as duas entradas que estão lá no momento e o valor da saída que estava no momento, eu vou ser capaz de calcular quem vai ser a próxima saída, o próximo valor de Q. Não é isso? O Q de T mais 1. Ou, em algumas bibliografias, chama também o Q futuro. Tá certo? Beleza? Dessa forma, aqui eu vou preencher. Ó, como a entrada atual, no primeiro caso, era 0, ele me resultou numa saída 0. Mas a outra turma que a entrada atual, perdão, que a saída atual era 1, resultou numa saída futura 1. Não é isso? Vocês viram que deu diferente, baseado no valor que estava lá o LED no início. Ficou claro até agora, pessoal? O que é que a gente percebeu? Que o estado do LED ia influenciar na saída, na próxima saída, né? Porque nesse caso, a saída é o próprio estado do LED. Eu estou vendo a saída se o LED está aceso ou apagado. Até aí tudo bem? Vocês entenderam esses dois primeiros casos, pessoal? Só o Caio entendeu? Só o Caio e o Rafael, o resto de vocês estão muito calados. Luiz Amar também. Pois vamos lá. Então, o que é que aconteceria? Ó? Quem seria a próxima situação aqui? Vocês são capazes de preencher? De novo, a turma A faz esse e a turma B faz esse, né? A turma A faz quando o LED estava apagado e a turma B faz quando o LED estava aceso. Ou seja, a turma A trabalha aqui de novo e a turma B trabalha do outro lado. Ou seja, que vai mudar o seguinte, ó. Aqui eu vou ter a situação onde aqui agora vai ser 0 e 1. Perfeito? Onde o LED original
estava apagado, e lógico que como do LED original estava apagado, significa que o Q barra estava aceso. Esse aqui também vai ser o caso 0 e 1. Não é isso? Perfeito? Só que aqui, ó, o LED original estava aceso. Significa que Q barra é 0. Beleza? Pronto. É exatamente isso. O que é que eu estou tentando mostrar para vocês, Matheus? Eu tenho duas entradas. Seriam só 4 possibilidades. Mas eu comecei a ver que o meu circuito não depende só das entradas. Depende também do estado. Com a chegada do estado, eu vou ter um maior número de elementos para responder, de forma que eu vou ter maior número de combinações a responder. Você é capaz de entender isso? Você conseguiu perceber isso? Para dizer essa resposta, eu não dependo só de A e B, que eram as entradas, que dariam só 4 possibilidades. Eu dependo também da situação. É 4 possibilidades com o LED apagado e 4 possibilidades com o LED aceso. É por isso que dá essa tabela aqui com 8 possibilidades. Tudo bem? Perfeito? Então, vocês são capazes de responder essa daqui, ó. De novo, turma A faz para o QA0 e turma B faz para o QA1, que é a condição atual do LED, a condição anterior do LED. E aí, pessoal? Turma A e turma B, respondam aí. Turma A, quanto é que dá aqui a saída, galera? Bote aí no chat. Vocês querem um tempo para fazer o resto aqui? Agora que eu já expliquei mais ou menos como é a mecânica? Ou não, já está feito? Vocês conseguiram preencher da primeira rodada? Sim ou não? Galera da turma A, quem é a resposta aqui? Besamar foi? Ninguém mais terminou? Galera da turma A, quem é a resposta aqui, pessoal? Coloque no chat. 0 ou 1. Alguém mais da turma A concorda com o Brisamar, pessoal? Caio também concorda. Beleza? E para o pessoal da turma B, qual foi aqui? Rafael disse que a entrada 01 foi 1. Alguém concorda? Alguém discorda? Não? Não entendi, então, Rafael. Eu entendi, ó, que é o... Qual é? O 01 é 1? Como foi essa resposta? Ah, acho que eu entendi. Isso aí é a variação. Estou perguntando qual desse o senhor está... Estou perguntando esse aqui, ó. Só ficou para fazer cada um. A turma A era para fazer esse e a turma B fazia esse. Matheus disse que deu 1. Rafael também disse que deu 1. Será, pessoal? O Lucas já disse que deu 0. E aí? Nesse caso, todo mundo está fazendo, tem que dar o mesmo. Vamos ver, ó. Preste atenção. Você está fazendo, pare aí. Vamos prestar atenção. Primeiro esse aqui, ó. Foi o consenso. Tá certo? Esse 0 aqui, ó. Ele vai jogar para cá um 0. Não é isso, ó? Ah, jogou para cá com 0. Esse 1 aqui, ó, quando passa pela inversora, também vira um 0. Beleza? Aí, então, eu tenho 0 end 0, que seria 0, mas como eu tenho a NAND, seria 1, não é isso? Então, aqui, ó, continua 1. Perfeito? Continua 1. E esse 1 aqui, ó, continua sendo enviado para cá. Antes já era 1, né? Continua sendo enviado para cá. Perfeito? Beleza? Então, ele enviou esse 1 para cá. Esse 0 aqui, quando ele passa por essa inversora, ele se torna 1, né? E aí aqui eu tenho 1 NAND 1. Não é isso? 1 NAND 1 seria 1, mas como eu tenho uma NAND, 0, né? Então aqui, ó, ele continua com 0. Perfeito? Como ele continua com 0,
Eu continuo mandando para cá 0. Esse 0 que eu mandei para cá continua operando com esse 0, que continua dando resultado aqui 1, que continua mandando 1 para cá, né? Que continua operando com esse outro 1, continua me dando 0 aqui e vai ser assim para todo sempre, beleza? Tanto aqui quanto aqui. Tudo bem? Então, ó, esse primeiro aqui, realmente, 0. Isamar e o Caio analisaram certinho, beleza? Vamos ver esse daqui. Tudo bem? Esse cara aqui, né? Tava mandando 0 para cá. E esse cara aqui, como a situação do LED era acesa, estava mandando 1 para cá. Beleza? Então, olha só. A minha porta de cima está operando aqui 1, NAND, 0. Não é isso? Perfeito? Se eu tivesse uma AND, seria 0. Mas como eu tenho uma NAND, não é isso? Seria 1, não é isso? Continuo mandando 1 para cá. Perfeito? Beleza? Esse 1 aqui, ó, vai mandar 1 para cá. Aí aqui o que é que eu vou ter, ó? Opa, perdão, aqui é 0. Esse 1 aqui, ó, vai operar. O outro eu botei 0, considerei 1, considerei 0. Beleza. Esse 1 aqui, ó, vai operar com 0. Não é isso? Então eu tenho 1 NAND 0, né? 1 NAND 0 seria 0, mas como eu tenho uma NAND, na verdade seria 1, né? Então 1 NAND 0, resultado é 1. Aí você fala, opa, aqui mudou. Na hora que esse 1 aqui muda, ele vai mudar quem está enviando para cá. Aqui é 1. Agora. E a partir de agora eu vou operar 1 NAND 1. Tudo bem? Então, 1 NAND 1 é 0. Ele, opa, aqui vai passar a ser 0. Na hora que aí passa a ser 0, ele vai enviar esse 0 para cá. Esse 0 ó, vai ser enviado para cá. Beleza? Na hora que eu enviar esse 0 para cá, eu vou operar agora 0 NAND 0, que vai continuar sendo 1. Beleza. Então, vai continuar dando 1 aqui. Tranquilo? E aí ele vai continuar enviando 1 para cá, que vai continuar operando. Esse 1 vai continuar operando com esse 1, que vai aqui continuar dando 0, que vai continuar me enviando para cá 0, que vai continuar me respondendo aqui 1, que vai continuar enviando para cá 1, que vai continuar me respondendo aqui 0. E aqui eu percebi, ó, aqui não muda mais. Aqui é para toda a vida. Mesma forma que aqui. Beleza? Então, o que foi que aconteceu com esse aqui, ó? Opa, quando eu botei 0,1 e o LED estava aceso, o LED começou aceso, mas depois apagou. Não é isso? Então, aqui é 0. Perfeito? Beleza? Então, o Lucas estava certo. Perfeito? Deu certo, Rafael? Beleza, vamos ver se deu certo mesmo. Quero que vocês façam agora de novo. Opa, calma aí que o Caio botou uma dúvida no chat. Então, no caso, a turma A, que é responsável pelo LED apagado, quando for fazer a próxima situação, ele entra apagado. Não. Lembre-se, eu estou pedindo para a turma A, sempre quando for começar qualquer experimento, o LED está apagado. E a turma B, sempre o LED está aceso. Depois que a gente observar o comportamento e que eu souber como funciona, antes de começar e colocar, eu posso acender e apagar. A gente vai aprender isso aqui, tá certo? Inclusive, esse CA que vai dar origem ao flip-flop, isso é tão comum. Eu quero que ele comece aceso ou apagado, que ele tem entradas, chamadas entradas assíncronas, que são presets e clears, para você
dizer onde como é que ele quer começar, se ele quer começar aceso ou apagado. Mas, por enquanto, ele está fazendo o caso mais simples. Suponha só que você chegou e estava apagado. Não que você está fazendo a questão sequencial. Tudo bem? Eu quero agora que a turma A faça esse, ou seja, A igual a 1, B igual a 0. Quando o LED tinha começado apagado, e a turma B, A igual a 1, B igual a 0, quando o LED começou aceso. Beleza? Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Agora aqui, a turma A igual a 1, beleza? O LED continua apagado, ou seja, ele continua mandando 0 para cá, e o B é igual a 0. E se esse LED aqui é 0, significa que esse LED aqui é 1, que vai mandar 1 para cá. Perfeito? No caso da outra turma, também A igual a 1 e B igual a 0. Perfeito? Então, aqui, ó, ao invés de ser 1, aqui vai ser 0. Perfeito? O LED vai começar aceso, então aqui não tem problema, né? Começa aceso, começa mandando 1 para cá. Perfeito? Aqui, como esse aqui era 0, né? Depois da inversora, ele vai passar a ser 1. Perfeito? E aqui, como ele começa 1, sinal que esse aqui começa 0, né? Vai começar mandando para cá 0. Perfeito? Vamos analisar, galera. Turma A analisa essa, turma B analisa essa. Vamos lá. Já temos resposta aqui no chat, né? E aí, quais são os colegas que concordam com o Caio? O teu é a turma A, Caio, ou a turma B que deu isso aí? Vamos lá, galera. Confiram aí com o seu, veja se está correto. Turma A, cadê a resto da galera da turma A? Tá isso aí mesmo? Brisa Mar também. E a galera da turma B? Matheus, o teu é da turma A ou da turma B? Aqui na lista, né? Turma B. E aí, cadê a galera da turma B? O Matheus tá certo? Tá errado? Da outra vez ele acertou, mas será que agora tá errado? Ninguém confere? É que a turma B tá mais fraca, viu? Vamos lá. Galera da turma A, tá certo? Então, ó, A igual a 1, B igual a 0, né? O LED apagado. Manda 0 para cá, sinal que o Q barra tá 1, manda 1 para cá. Beleza? Ó, então, esse 1 aqui, né? Quando passar pela inversora, fica 0. Beleza? Aí eu tenho, ó, 0 nem de 1. Tranquilo? Né? Se fosse AND, era 0. Mas como é NAND, ele assume o valor 1. Opa! Já mudou aqui o troço. Aí aqui ele vai passar a mandar para cá 1. E aqui eu vou operar agora, né? Esse 0 quando passa para a inversora 1, eu vou operar agora 1 nem de 1. Não é isso? 1 nem de 1 que dá 0. Não é isso? Só que agora eu vou mudar aqui, ó. Será que vai mudar de novo ali a saída? Que agora que eu estou enviando um 0. Então aqui eu tenho 0 nem de 0. Continua sendo 1. Aí, opa, como esse aqui continua sendo 1, ele continua enviando 1 para cá. Como é que ele continua enviando 1 para cá? Aqui continua sendo 0, que continua enviando um 0 para cá. Que vai manter esse 1 aqui como consequência até ter mais infinito, né? Perfeito? Então, o resultado lá, para esse aqui, realmente é 1. Galera lá que postou no chat estava correto. Beleza? Vamos ver agora se o Matheus, o guerreiro solitário da turma B, conseguiu acertar. Presta atenção aqui, galera, né? Ó. Então, esse cara aqui manda 1 para cá, o LED estava aceso, lógico, ele manda 0 para cá. Esse 1 aqui, quando passa pela inversora, fica 0. Então, a gente vai operar 0 nem de 0, né? Que é 1. Esse 1 vai ser enviado para cá. E eu vou operar agora 1 nem de 1, né? Quando passa esse 0 para essa inversora de ficão, fica 1 nem de 1. É isso que continua
0, que continua mandando 0 para cá, que continua resolvendo a saída da porta end 1 para cá, que continua mandando 1 para cá, que continua mandando 0 para cá, continua mandando 0 para cá, continua mandando 1 para cá, e aqui até ter mais infinito, né? O sinal já está estável. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, também foi 1. Matheus estava correto também. Até aí, tudo bem, galera? Beleza. Agora, esse caso aqui, ó, eu vou eu mesmo fazer, não vou dar o tempo de fazer, porque vocês... a gente já está perto do final da aula, eu não quero deixar esse último caso aqui pendente. Tá certo? Então, vou fazer logo para a gente agilizar. Os dois últimos casos, ó, A e B igual a 1. Não é isso? Os dois últimos casos. Beleza? Vamos ver logo esse aqui, ó. Então, A e B igual a 1. 1 e 1, quando o LED estava apagado. Então, o que é que acontece, ó? Esse cara manda o 0 para cá. Opa, esqueci aqui. Esse cara vai mandar 1 para cá. Não é isso? Aí eu vou operar, ó, 0, NAND 1. Se fosse o AND, daria 0, mas como eu tenho uma NAND, o resultado é 1, não é isso, pessoal? Beleza? Opa, aqui já saiu 1. Já vou enviar para cá 1 ao invés de 0. Já o LED que estava apagado acendeu. Enviou para cá 1. Aí aqui eu vou operar agora 1 NAND 0. Não é isso? Então, 1 NAND 0, o que é que acontece? 1 NAND 0, se fosse AND, era 0, mas como é NAND, é 1. Continua mandando 1 para cá. Que continua mandando para cá 1. Perfeito? Com esse 1 para cá, eu continuo respondendo aqui 1. Que continua me enviando para cá 1. Que continua me enviando para cá 1. Perfeito? Continua enviando para cá 1. E aqui vai ser 1 toda a vida. E aí, pessoal, quem é a resposta desse aqui? Gente, vocês não notaram uma coisa estranha, não? Entre o Q e o Q barra? O Q barra não mudou, não. O Q barra permaneceu o mesmo. Quem mudou foi o Q. Tem algo estranho aí, não, pessoal? Esse aqui é a nossa única saída. Só estamos considerando... Pronto. Só estamos considerando uma saída Q. Q barra era para ser sempre o inverso de Q. Q barra está o inverso de Q, pessoal? Tá não, né? Me lascou. Lascou todinho, porque eu estou considerando apenas uma única saída que está influenciando na entrada, e que essa saída sempre ia ser inverso. Então, isso daqui, pessoal, bugou o meu circuito, vou assim dizer, né? Para usar a linguagem de vocês. Então, esse cara aqui, ó, para esse cara aqui, eu não posso mais confiar em pegar uma porta inversora de Q a partir de Q barra. Tá certo? Então, para esse arranjo aqui, o fabricante diz, ó, se você utilizar as entradas 1 e 1 para sair no anterior 0, eu vou dar uma coisa que eu não garanto mais o funcionamento de Q barra como a inversa de Q, não. Então, eu vou dar uma indeterminação. O fabricante diz assim, ó, se você quiser usar essas duas entradas aqui, use por sua conta, que eu não garanto que o circuito vai funcionar como era. Entendeu? É por isso que a gente chama isso aqui de, lá nos livros, zona proibida. É uma indeterminação. Então, aqui, eu tenho uma indeterminação. Beleza, pessoal? Tá certo? Acompanhe aqui agora, pessoal da turma B, que o LED já estava aceso. Pra cá, esse cara aqui vai ficar... Esse 0, vou usar para aproveitar ele. Opa, aqui, porque esse cara aqui vai ser 1. Esse cara aqui vai enviar 1, que o LED já estava aceso. Beleza? Esse cara aqui 0.
Vamos ver se na turma B eles tiveram esse azar também. Pegaram a condição que o fabricante não apoiou o uso. Então, olha o que, é que a gente tem aqui, ó. As minhas entradas 1 em 1 e a minha situação do LED era aceso. Lógico, se Q igual a 1, está enviado para cá, o Q barra é igual a 0, porque parte do pressuposto que essa é a inversa dessa. Beleza? Então, o que é que eu tenho? Esse 0 aqui está sendo enviado aqui. Esse 1, quando passa pela inversora, fica 0, e eu vou ter 0 nem de 0. Perfeito? Então, 0 nem de 0 dá 1. Tudo bem? Então, ele envia 1 para cá. E eu vou considerar esse 1 aqui agora. 1 nem de 0, né? Essa entrada B que era 1, quando passar pela inversora, fica 0. Então, vou ter... Perdão, pessoal. 1 nem de 0. Perfeito? Que é 1. Na hora que esse cara aqui, ó, deu 1, aqui eu vou ter 1. Beleza? E aí eu vou ter 1 nem de 0. Que vai ser 1. Beleza? Até aí tudo bem? Aí esse 1 vem para cá de novo aqui, ó. Que vai repetir esse esquema aqui todo de novo. Tudo bem? Beleza, pessoal? E aí? Faltaram duas aqui. Para a turma B também deu ruim. Também deu essa questão da zona proibida. O que é a zona proibida? É uma indeterminação da saída, que vai furar isso aqui. O fabricante, ó, não me responsabilizo se você usar isso aí. Se você usar, pode dar qualquer coisa que eu estou dizendo para você não usar essa entrada 1 em 1. Beleza? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 6 possibilidades em que esse circuito funciona e 2 que o fabricante aconselha eu não usar. Tudo bem? Até aí, tudo bem, pessoal? Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Aqui deu 1. Aqui não, aqui deu 1, tá certo. Esse 0 aqui era o que já iniciava, perdão. Beleza? Então, veja bem. Eu quero agora descrever o funcionamento desse circuito, baseado nessa tabela que a gente preencheu. A gente já resolveu o problema de por que as mesmas entradas estavam dando saídas diferentes dependendo da situação do LED. A gente já entendeu que ele está influenciando aqui nessa resposta. Tá certo? Mas será que sou capaz de descrever o funcionamento disso aí? Acompanhe aqui no meu slide, ó. Deixa eu mudar aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide aqui, pessoal? Todo mundo está vendo? Vamos lá, só para encerrar, pessoal. Eu sei que já deu 15h30, mas só para o finalzinho aqui, ó. Então, ó, aqui eu botei o Q final, né, para dizer que não é o que ele iniciou, e sim o que ele terminou. Chamei o Q inicial, né, aqui de A, Q anterior, e QF de final, que é o valor que estava começando e que é o valor que finalizou, tá certo? Aí, para aquele negócio da indeterminação, eu botei aqui o QF, para a gente observar os dois. Mas lembre-se, na verdade, é a única saída, e essa era para estar se comportando sempre com uma inversa dessa. E o que eu quero achar um princípio de funcionamento. Nesses dois primeiros casos, o que foi que aconteceu? No primeiro caso, quando o LED estava apagado, a minha entrada foi 00, o LED continuou apagado. Quando a minha entrada foi 00 e o LED estava aceso, o LED continuou aceso. Eu posso dizer que para esses dois primeiros casos aqui, né, ou, na verdade, para o caso de A e B forem 00, o Q final era igual ao Q anterior, ou seja, o valor que ele vai terminar é o valor que começou. É válido isso aí, pessoal? Atende essas duas situações? Posso repetir, Brisamar. Preste atenção. O que é que eu estou querendo mapear aqui? Eu observei que nas duas turmas lá, quando a turma colocou 00, a turma A, e o LED já estava apagado, que é esse QA aqui, né? O LED já estava apagado, o LED continuou apagado. A turma B que botou 00 e o LED estava aceso, o LED continua aceso.
que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que para o caso você botar A e B 0, 0, o valor que ele vai assumir, que é o Q final, é o valor que estava quando você começou o experimento. Só para esses dois primeiros casos. Ou seja, para A igual a 0, B igual a 0, né? A e B igual a 0, o Q final é igual ao Q anterior. O Q que termina é igual ao Q que começou. Tá certo? Só é válido para esses casos, porque esses dois são os únicos casos onde A e B são igual a 0, 0 simultaneamente, Caio. Os outros, A e B, estão mudando, né? Então, para A igual a 0, B igual a 0, o valor que vai assumir é o valor que começou. Se era 0, continua 0. Se era 1, continua 1. Perfeito? Vamos ver a próxima situação. Dá para eu levar alguma coisa aqui, pessoal? Dá para eu entender alguma coisa aqui dessas duas seguintes? O Brisamar falou que nesse caso que muda para Q igual a 0. No primeiro caso não muda, não. Ah, pronto, agora colocou. Ó. Nesses dois casos aqui, preste atenção. Ó. Quando foi 0, 1 e o LED estava apagado, o LED permaneceu apagado. Quando foi 0, 1 que o LED estava aceso, o LED apagou. Então, qual é o moral da história aqui? Para A igual a 0 e B igual a 1. Independente do valor do LED, ele vai terminar em 0. Beleza? Então, não importa o estado inicial. A igual a 0, B igual a 1, vai terminar sempre com o LED apagado. Q final igual a 0. Tudo bem? Ficou claro essa daí, galera? Pronto. O Caio colocou aí, ó. Nessas duas aqui, ó, A igual a 1, B igual a 0, independente do valor anterior do LED, ele vai terminar aceso. Q final vai ser sempre igual a 1. Beleza? E os últimos dois casos a gente viu, né? Que é a zona proibida, né? Porque o Q final não equivalia ao Q final barrado, né? O perdão, porque no caso se equivaleu, né? Aqui era para ser igual. Como deu os dois aqui, é a zona proibida. É a zona, ó, o fabricante não usa esse equipamento nessa configuração. Beleza? Então, o que é que acontece? Eu tenho um dispositivo, isso aqui que a gente criou, ele é um dispositivo capaz de impor valores 0 e 1 na saída, mediante a sensibilização dessas duas entradas. Não é isso? Quando nenhuma das duas são ativadas, ou seja, as duas são zeros, o que é que acontece com a saída, galera? Hein, pessoal? Põe no chat aí, pelo amor de Deus. Se nenhuma das duas entradas está ativa, como é que o meu dispositivo se comporta? Tá cortando o áudio, o que é que tá ruim, galera? Eu posso repetir, tá? Tá travando, tá cortando, o que é? O Israel disse que tava. Vou repetir, só por causa que deu uma cortada, tá? Então, como o Brisamar tá gravando, é provável que tenha dado uma cortada também pro pessoal de casa. Então, eu vou repetir, tá? O que é que eu tava falando? Tô falando, ó, a gente criou um dispositivo que ele é capaz de impor zeros e uns à saída, né? É lógico que essa aqui sempre vai ser barrada, com a seguinte lógica. Quando nenhuma das entradas está ativada, ou seja, ambas são zero, o que é que acontece com a saída? Não se altera. Exatamente, não se altera. Se eu não sensibilizei nenhuma das duas entradas, se eu não ativei nenhuma das duas entradas, a saída que estava lá, ele deixa. Não vai mexer, não. Vai ficar. Se estava 0, pega 0. Se estava 1, pega 1. Beleza? Se eu coloco aqui, ó, 0 e aqui 1, não é isso, ó? Se eu coloco nessa aqui 0 e nessa daqui 1, tá certo? Esse meu dispositivo, ele garante a saída 0. Ou, como a gente costuma falar, ele reseta a saída. O que é resetar? É jogar para o estado 0. Tá certo? Então, ó, esse aqui 0 e esse aqui 1, ele reseta a saída. Ah, falou, como ele reseta, então eu vou chamar essa entrada, que quando foi sensibilizada, resetou a saída, né? Vou chamar essa entrada de reset. Eu comecei a chamar essa entrada de R. Tá certo? E no outro caso, quando essa entrada aqui é 1 e essa entrada aqui é 0, ele garante que a saída vai ser para 1, ou seja, ele seta, ele joga o valor 1. E a partir daí, então, eu vou chamar essa entrada de entrada 7, ou S. E isso, senhores, é o flip-flop 7 reset.
Tudo bem? Ele é um dispositivo, tá certo? Que é capaz de impor a saída zeros e uns ou segurar a saída anterior, dependendo da combinação das suas entradas. Ficou claro, galera? É exatamente SR, né? Mais ou menos não, é o flip-flop SR mesmo. Essa entrada é responsável por setar a saída. Quando eu sensibilizo ela, ele garante saída 1. Essa entrada, quando eu sensibilizo ela, ela garante a saída 0. Quando nenhuma das duas entradas está sensibilizada, quando eu falo sensibilizada, pessoal, é imposta, é 1, é setado, né? Quando nenhuma das duas entradas está ativada, tá com todas as duas entradas tá com 0, ele segura quem tem lá. E é por isso que essa região aqui, ó, não faz importância, não tem sentido. Essa é a situação que eu queria setar e resetar ao mesmo tempo. É por isso que buga tudo. Então, eu nunca vou querer colocar a saída 0 e 1 ao mesmo tempo. Não é isso? Então, eu não trabalho com essa região. Essa é a zona proibida. Tá certo? O que é que eu posso resumir aquela tabela verdade dessa forma? Ó. SR00, que é anterior. 70, reset 1. Reseta o flip-flop, ou seja, saída 0. 71, reset 0. Seta o flip-flop, saída 1. E quando eu tenho 7 ou reset ativado ao mesmo tempo, zona proibida. Tudo bem? O que é que eu queria que vocês fizessem para casa para amanhã, galera? Eu queria que vocês pegassem a expressão booleana desse sistema. O que é isso? Tá vendo essa tabela verdade aqui, ó? Ela tem, se você for observar ela combinacional, 3 entradas, a gente sabe que isso aqui é o estado anterior da saída, né? Mas ela tem 3 entradas e uma saída. Eu quero que você faça um mapa K e encontre a expressão do Q final em relação a SR e a entrada anterior. Vocês escutaram? Vocês entenderam a pergunta? O exercício, na verdade, que eu quero para amanhã? Quero que vocês façam um mapa K disso aqui, para saber qual é a expressão booleana. O circuito eu tenho aqui, mas que expressão booleana esse circuito me fornece? Porque com isso aqui, ó, é difícil achar essa expressão booleana na saída. Então, eu quero que o mapa K me ajude. Tudo bem? É possível, pessoal? Esse mapa K e essa expressão de QF para amanhã? Pessoal, por hoje é isso. Esse vai ser o nosso primeiro flip-flop, né? O flip-flop SR. A gente vai ver outros flip-flops aqui, mas esse aqui é o básico, que a gente vai derivar os outros a partir dele. Tá certo? Então, é muito importante essa aula, vocês entenderem que dinâmica foi essa, vocês entenderem como a gente chegou nessa tabela verdade aqui, reduzida. Tá entendendo? Vocês entenderem como é que é essa dinâmica de jogar para cá. E esse último passo vocês vão fazer em casa para mais discutir, vocês entenderem como é que eu escrevo a expressão de QF em função das entradas e da saída anterior. Tudo bem? Você vai preencher no mapa K como se fosse 3 entradas normais. E aí vai aparecer na expressão SRI Q anterior. Tudo bem, gente? Peço que vocês trabalhem nisso para amanhã. Amanhã a gente dá uma olhada e dá sequência aos nossos flip-flops. Beleza, pessoal? Gente, obrigado pela paciência. Vamos trabalhar. Essa é uma parte bem legal. Mas também é um pouco desafiadora, porque começa a mudar os conceitos que a gente tinha, né? Antigamente a gente estava trabalhando só com conceito combinacional e agora a questão do estado, que é a situação que é relevante para a máquina, né? Vai entrar na jogada, vai entrar para a gente decidir a saída. Tudo bem? Beleza? Gente, por hoje é só, tenho que correr para a aula de controle, tá? Muitíssimo obrigado, fiquem bem e amanhã a gente corrige o exercício, tá? Tchau, tchau, galera.